Bom dia, pessoal. Hoje eu tô aqui para falar para vocês de um diário bastante conhecido, que se tornou parte do que a gente chama história pública, né? Houveram inúmeras publicações sobre esse diário, que é o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank foi escrito entre os anos de 42 a 44, né? Período da Segunda Guerra Mundial. E esse diário foi escrito por uma garota judia alemã, embora ela tenha perdido a nacionalidade alemã, a ascendência alemã, porque ela mudou-se para Amsterdã, capital dos Países Baixos europeus, ainda muito jovem, ainda era uma criança, né? E quando ela mudou-se para Amsterdã. A Anne Frank deixa, né, então, perde a ascendência alemã, mas ela não deixa de ser uma garota judia. A família dela segue as tradições judaicas, eles são judeus, né? Ou seja, eles participam, né, do grupo que está sendo perseguido pela Segunda Guerra Mundial. A Anne Frank, então, começa a escrever o seu diário dentro de um esconderijo e lá ela relata, né, o medo, as angústias, os conflitos que eles viviam em relação aos nazistas na Segunda Guerra Mundial, uma vez que eles faziam parte do grupo que era perseguido, né? O maior grupo perseguido durante a Segunda Guerra Mundial são os judeus. Tanto é que o Holocausto totaliza 6 milhões de mortes de judeus, somente de judeus, né? Para além dos outros grupos perseguidos. O Diário de Anne Frank, ele é muito interessante porque a primeira coisa ele é escrito no intuito de ser íntimo, de ser para si, um diário, uma memória dela para ela. Quando você escreve um diário, você escreve de você para você mesmo, só que em épocas diferentes, né? Você escreve o diário lá na infância, na adolescência, e anos depois você pega esse diário, você vai ler, e isso te remete a milhares de memórias, né, sobre o seu passado. Então, o intuito do diário é ser uma memória pessoal, é ser uma memória íntima, é ser para si, não é ser publicado. E é por isso que esse diário ele tem um teor tão importante, que é uma tentativa de verdade. Esse diário ele se aproxima de uma verdade. Se existe uma verdade dentro da história, esse diário ele é uma evidência, né? Uma tentativa de verdade, ele se aproxima da verdade, porque ele não tem um intuito de ser público, né? Ele é um documento genuíno. O que seria, então, um documento genuíno e um documento público? Vamos pensar um pouco. Um documento público, um documento oficial, que seria uma carta destinada a um outro governo, seria um documento de cartório, documento de nascimento, documento de morte, documento sobre dados do que acontece numa cidade, que são documentos públicos. Esses documentos eles podem ser manipulados, né? Algum líder, algum governo, algum representante pode ter a intenção de manipular esses documentos. No fim da Segunda Guerra Mundial, os nazistas tentavam fazer isso apagando todos os tipos de provas que o Holocausto existiu para começar o movimento do negacionismo, negar que o Holocausto existiu. Porém, já o documento que a Anne Frank escreve, que é um documento íntimo, né, é um documento que ele pode, né, trazer uma possível verdade, porque ele não tem o intuito de ser público, né? Só que quando ele vem à tona, a gente vê que ele é carregado de memórias, de sentimentos, de aflições daquele período, e por isso que ele é tão importante. O Diário de Anne Frank, ele tem um conteúdo que o livro de história não pode ter, que o professor de história não pode falar sobre, que eu não daria conta, que os filmes não dão conta, que somente o Diário de Anne Frank pode dizer o que ele diz. Como assim? Somente o Diário de Anne Frank pode dizer o que ele diz. A Anne Frank, ela foi uma testemunha ocular da Segunda Guerra Mundial. Ela presenciou a Segunda Guerra Mundial, ela experimentou a Segunda Guerra Mundial. Por isso ela carrega com si um conteúdo muito próprio, muito peculiar. É a experimentação da Segunda Guerra, ou seja, só ela pode narrar o que está sendo narrado. O diário é uma narrativa, e uma narrativa é o intuito de fala, é o intuito de contar sobre algo. E essa fala sobre a Segunda Guerra é muito importante porque a Anne Frank ela está do lado dos oprimidos, ou seja, ela está do lado dos perseguidos. E a visão dela sobre a guerra é a visão de quem viveu a perseguição. Ou seja, é uma testemunha ocular de enorme valor. Sobretudo por ainda ser muito jovem, ser praticamente uma criança. Essa fala dela é carregada de muita emoção, é uma fala não intencional, é uma fala não pública. Então as falas que a Anne Frank faz sobre a Segunda Guerra Mundial são falas muito genuínas, e daí a importância do diário. O diário, ele carrega duas características que o caracteriza como diário. No caso de diários de sobreviventes de situações limites, né? Situação limite. No século XX a gente entende as grandes guerras. O diário tem o poder da memória,
porque ele remete a um passado. Então o diário ele está ligado ao passado, está ligado à memória, porque ele remete, né, sobre um tempo vivido que já se decorreu, que já passou. Mas o diário também ele remete ao futuro, porque ele remete à denúncia. Anne Frank, naquele diário, ela faz uma denúncia. E você hoje, meu aluno de 2020, quando pega o diário de Anne Frank, você vê a angústia dela, você vê a denúncia dela e você faz uma reflexão sobre a história, né? Você pensa assim, esses movimentos, né, de perseguição, nazistas, fascistas, eles devem ser combatidos. Ou seja, ele tem um teor de denúncia. A Anne Frank, mesmo que seja uma escrita para si, ela faz uma importante denúncia no seu diário. A escrita de si se caracteriza por uma escrita íntima, se caracteriza por uma escrita sobrecarregada de emoção, se caracteriza por uma escrita coloquial e por ser um diário, uma escrita diária, todos os dias, a Anne Frank escreve um pouquinho nesse diário. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Europa experimentou o que a gente chama de regime totalitarista, né? Que é o controle do Estado sobre a vida das pessoas, tanto a vida pública quanto a vida privada. A vida pública é fácil de você imaginar como que era controlada. Agora, sobre a vida privada, no diário de Anne Frank tem trechos muito interessantes. Ela está dormindo e ela tem pesadelos a noite inteira com soldados SS, soldados nazistas, chegando no esconderijo, arrancando ela de sua família e a levando para campos de concentração. Para você ter uma noção de como os regimes totalitários invadem a vida pessoal, a vida íntima das pessoas. O diário de Anne Frank é uma das produções que tiveram maior alcance pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo por isso, por uma linguagem coloquial, simples, uma narrativa envolvente, pela escrita de Anne Frank, que é uma escrita muito rica, e a Anne Frank ficou muito conhecida de forma póstuma, né? Foi pós a morte dela que veio o boom do diário dela e a publicação desse diário. Escrevam diários tem a ver com a nossa memória, né? Uma escrita sobre si tem a ver com o nosso passado, é uma forma de documentar o que fizemos na nossa vida e futuramente, se seu diário coincidir com o contexto histórico que vinha a ser estudado, você pode então servir como fonte para historiadores. Um abraço, meninos!